Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um ManaCast. Fala, galera. Já se inscrevam aí, gente, no canal e sigam a gente nas nossas redes sociais, o LBteam, no Instagram. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que ele é natural de Juiz de Fora, mas mora em Lauro de Freitas atualmente. Inclusive, ele é pai de um dos integrantes aqui do Maná. E ele é mestre em liderança. Seja muito bem-vindo, tio Léo. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer estar com vocês nesse episódio. Hoje, galera, nossa lição está trazendo a história de Jeroboão. Ele é, na verdade, um importante marco, uma importante pessoa na Bíblia. E a gente vai trazer uma reflexão aqui e espero que você consiga captar muito bem essa informação que a gente vai passar e levar isso para sua vida. Contar um breve resumo da história de Jeroboão. No início, ele foi um chefe, tipo um chefe de guerra de Salomão. Ele sempre foi um cara de destaque, sempre foi um cara que estava entre relativamente os melhores e estava em destaque para o povo e para todas as pessoas. E com esse destaque, tenho certeza que Deus deve ter visto nele uma coisa especial. E por causa disso, passou uma missão excepcional para ele fazer, que era de ser rei de 10 tribos. Mas infelizmente, como a gente sabe, e a nossa lição nos traz, ele não conseguiu ser um bom rei para essas tribos e acabou desvirtuando os caminhos que Deus tinha para ele. E aí, meu tio Léo? O que é que você acha, você que estuda, você que já tem esse conhecimento aí mais aprofundado, o que é que você acha de Jeroboão, da história dele, o que é que aconteceu para essa história a gente poder trazer como exemplo para nossa vida? Pois é, o título da lição é Síndrome de Jeroboão, né? O que Jeroboão fez que trouxe talvez esse título, né, para ele nessa lição em especial? A gente observa, como já foi dito, ele era um oficial do rei Salomão, né? Alguém que tinha cargo importante, recebe, portanto, aí de um profeta a recomendação de que seria empossado como rei, mas de fato a trajetória dele, a história dele como rei daquelas 10 tribos não foi uma história digna de louvor, muito pelo contrário. Ele fez coisas contrárias à orientação de Deus. E é dentro desta temática que a gente vai tirar algumas lições para nós hoje. É verdade. Como a gente sabe, a gente viu na lição e no nosso próprio cotidiano, na Bíblia também fala muito disso, o poder sobe muito a nossa cabeça, sabe? E eu creio que foi isso que aconteceu com Jeroboão, porque ele sempre foi, a trajetória dele como líder, como chefe de guerra, chefe assim de um cargo importante com Salomão, ele sempre seguiu o caminho de Deus, sempre foi um homem conforme os caminhos de Deus. E eu acho que esse também foi um parâmetro excepcional para ele ser exemplo, para ele ter se tornado um rei importante para aquelas 10 tribos. Só que, como ele se colocou em um cargo muito alto, eu acho que o poder subiu a cabeça dele, ele foi soberbo e, por causa disso, acabou se desviando dos caminhos de Deus. Ele perdeu a oportunidade de reinar conforme Deus queria, né? Ele teve medo de perder a lealdade dos seus súditos. Ele, com medo dessa possibilidade, ele começa a introduzir dentro daquela nação a idolatria, né? Fazer tudo contrário ao que Deus queria e desejava que a sua nação, que aquele povo fizesse com ele, né? E a gente sabe que Jeroboão tinha tudo para ser um bom líder. O que você acha que foi, assim, o que ele precisava? Não o que ele precisava, o que você acha que é preciso pra ele melhorar nesse sentido de não ter sido um bom líder? Porque ele tinha tudo pra ser, mas acabou não sendo. É exatamente o que a lição traz também, né? Tem 2 textos em Tiago que são muito importantes, né? Que um deles diz que não adianta nada a gente ler a palavra de Deus, está lá em Tiago, capítulo 1, verso 22, se eu não me engano, dizendo exatamente isso, né? Não adianta nada a gente ler e não praticar. A gente vai estar enganando a nós mesmos, né? Então, olhando para o que Jeroboão deixou de fazer, que nada mais que é um caminho contrário aos ensinamentos de Deus, é isso que nós devemos fazer hoje. A gente deve tomar cuidado para fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Uma vez que a gente segue o que a lei estabelece como
ponto principal, a gente vai ser feliz. Eu tenho certeza que a história de Jeroboão, a gente pode com certeza tirar vários exemplos dessa história. Eu tenho na minha cabeça, é impossível eu saber, porque só Deus para saber isso, mas eu tenho na minha cabeça que Jeroboão, nesse decorrer do tempo, ele foi achando que ele estava se tornando autossuficiente. Ele foi sendo mais visto, foi ganhando mais poder, o cargo dele foi aumentando, foi se tornando uma pessoa de destaque. E com isso, eu acho que a cabeça dele foi mudando para pensar, por exemplo, eu estou conquistando isso, eu estou fazendo isso. E a gente sabe que não é exatamente assim e que não aconteceu isso na história dele e hoje em dia também não acontece. A gente precisa se resguardar e tomar muito cuidado, porque a nossa vida, o foco da nossa vida aqui na Terra é esse. Pregar o evangelho para todas as pessoas, que foi essa missão que Deus passou pra gente, mas também a gente deseja e é importante a gente conquistar cada vez mais coisas, na questão de ter um cargo mais alto, de conseguir um bom emprego, boas pessoas para o nosso convívio. E como você poderia trazer pra gente essa realidade para nós mesmos não acabarmos tomando essa atitude ruim que Jeroboão tomou? Submissão, né? A gente tem que aprender a ser submisso a Deus, tá? Jeroboão, ele foi orgulhoso, como você já mesmo trouxe aí, né? Ele foi prepotente, ele foi autoconfiante, ele achou que fazendo como ele estava fazendo era o suficiente, né? Então, a gente precisa se submeter à vontade de Deus. Não é fácil, a grande verdade é essa, não é fácil a gente se submeter a alguém ou a alguma coisa, mas isso se faz necessário. Nós temos a lei e a lei é muito clara, a gente precisa aprender a seguir o que Deus estabeleceu para cada um de nós. A partir do momento que a gente passa a obedecer à lei, as coisas se tornam mais fáceis, vai ser mais gostoso, mais tranquilo, percebe? E a gente percebe que com a história de Jeroboão, que ele tomava as decisões por ele mesmo, pelo que ele achava melhor. E às vezes a gente também faz isso. Você tem alguma dica para os adolescentes que têm que tomar decisões difíceis ou qualquer tipo de decisão? Legal a sua pergunta. Vamos lá. A gente tem algumas formas, alguns métodos de se comunicar com Deus. Um deles é através da leitura da Bíblia, né? Da leitura da palavra de Deus. E o outro é através da oração, tá? Então, se a gente fizer uso dessas duas ferramentas, se a gente der oportunidade para Deus falar a cada um de nós, sem dúvida isso fará toda a diferença. Jeroboão, ele se distanciou de Deus, ele andou num caminho contrário ao que Deus queria. A partir do momento que a gente passa a estudar a Bíblia, a se comunicar com Deus, através do estudo da tua palavra, através do estudo da lição, da nossa devoção pessoal, a gente vai se tornar mais forte, a gente vai se tornar mais feliz e as coisas irão acontecer de forma mais natural. Não quer dizer com isso que a gente vai deixar de ter problema. Os problemas existirão, mas a partir do momento que a gente segue o que Deus recomenda, a gente vai conseguir ter êxito nas nossas vidas e enfrentar menos problemas do que nós enfrentamos habitualmente. O que eu fico realmente assim, que me pega muito, que eu fico preocupado, é de ver que esses inúmeros líderes, inúmeros reis, inúmeras pessoas de respeito e de admiração são, de certa forma, como o senhor falou no início, a história delas não pode ser tratada com louvor. Porque a maioria deles, Deus colocou pra gente seguir de exemplo, pra levar pra nossa vida o que deve e o que não deve ser feito. E a influência dessas pessoas é muito grande. E o que me pega muito, o que fica muito na minha cabeça, é que hoje em dia, a questão da influência é extremamente soberba, extremamente grande no nosso cotidiano hoje em dia. Porque nós temos as redes sociais, temos as pessoas à nossa volta e tudo é questão de influência, tudo é questão. A gente precisa tomar muito cuidado, muito mesmo, com as pessoas que a gente segue, com a influência que a gente tem para os outros e com a influência principalmente que a gente recebe. Porque eu fico pensando, Jeroboão sempre foi o cara que seguiu os caminhos de Cristo, certo?
um cara de influência que influenciava os outros. Porque eu penso pra mim que uma pessoa que é influência, ela influencia os outros, certo? E com isso, ele, com certeza, ele influenciava o povo à volta dele. E um dos pontos que, no meu ponto de vista, foi por isso que Deus colocou esse cargo para ele de extrema importância. E eu fico pensando assim, como o povo deve ter pensado. No início, né? Jeroboão é um cara top. Ele segue os caminhos de Deus, ele é um líder respeitado, é uma pessoa para ser seguida. E depois que ele começou a liderança dele como rei, como chefe dessas tribos, ele introduziu, na verdade, a idolatria nas tribos, começou a seguir os caminhos contrários a Deus, e eu fico imaginando o que é que essas pessoas do povo fizeram. Porque, com certeza, a maioria dessas pessoas seguiu o caminho dele. Ele acabou não só se perdendo, mas, de certa forma, levando uma rinca de gente, outras pessoas, muitas pessoas junto com ele, por causa da influência que ele tinha. É comum o liderado seguir o líder, tá? Jeroboão estava no papel de líder e, de acordo com o que ele estabelecia, era o que a nação fazia, tá? Ele poderia, e eu tenho certeza que Deus deu a ele oportunidades para que ele se arrependesse. Assim como foi com a história de Nínive lá no passado, né? Se Jeroboão tivesse se arrependido, tá? E tivesse entregado seu coração verdadeiramente a Deus, a história da trajetória da vida de Jeroboão seria diferente e também daquelas nações. Então, Deus, ele nos dá oportunidade o tempo todo. E a gente precisa se apropriar dessas oportunidades que Deus nos oferece. Então, os problemas acontecem, eles existem. E nós precisamos entender que, a partir do momento que a gente erra, não é um ponto final, não. Sim, é uma oportunidade que a gente tem de recomeçar, de fazer de novo, de mudar aquilo que a gente fazia errado e passar a fazer o certo. Porque Deus é um Deus de graça. Sim. E Ele tem interesse em salvar-nos, em proporcionar para cada um de nós coisas boas. Teve chances de mudar. Deus deu mais de uma chance para ele. Ele que não quis. Exatamente. Tem uma história, que nem você falou da história de Nínive, que como Deus o tempo todo estava tentando resgatar Jeroboão do poço que ele estava, essa história é porque Deus, ele fez literalmente, ele falou assim, ele chegou cara a cara com Jeroboão. E um exemplo, tá? Tô falando de maneira, entre aspas, fictícia. No meu ver que é assim. Ele chegou cara a cara com Jeroboão e falou, eu tô aqui, você precisa me seguir. Você estava no caminho certo, mas você se desviou. E você precisa voltar a ser meu filho. A ser meu filho não. A gente continuar sendo filho de Deus. Você precisa voltar a seguir meu caminho e trazer esse povo com você trazer esse povo com você de volta. Mas mesmo com esse papo assim, literalmente cara a cara com Deus, essa mensagem direta de Deus pra ele continuou fazendo besteira, continuou seguindo os caminhos que ele mesmo achava que era correto. E isso foi o que enterrou cada vez mais esse reinado dele e a própria história dele no geral. Ele sem dúvida teve oportunidades e não aproveitou as oportunidades proporcionadas por Deus a ele, né? A gente tem que tomar cuidado disso e não se envolver nessa síndrome, nesse problema que hoje assola muita gente, né? O orgulho, o poder, a prepotência, tudo isso são problemas que a humanidade está exposta e que a gente precisa evitar. Com certeza. Pode falar. Fale. É a questão da comunhão mesmo que você falou no início, porque pra a gente não se perder, não cair, não se perder dentro da gente mesmo, a gente precisa que o nosso eu não exista, mas o ele exista na gente. Porque se a gente focar no nosso próprio interior, na nossa própria pessoa, se a gente confiar em si mesmo, se a gente achar que a gente é autossuficiente para fazer e tomar nossas próprias decisões, nossa história vai ser repetidamente uma história de tragédia e uma história como a de Jeroboão para não ser seguida. Eu fico imaginando as pessoas do futuro vendo um podcast como esse,
no início, Deus me livre. No início, a gente aqui pregando a palavra, fazendo as coisas certas, seguindo o caminho de Deus. E depois, imagina, Deus é mais, aí a gente se desvia. Que exemplo a gente vai dar para essas pessoas? Será que a gente vai ser um exemplo igual ao de Jeroboão? Um exemplo para não ser seguido? A gente precisa se firmar em Deus cada vez mais para que a gente seja um exemplo a ser seguido, uma história que a gente seja exemplo para os outros seguirem a gente. É óbvio que a gente é pecador, infelizmente a gente já nasce pecando, mas Deus está nos chamando todo dia, que nem ele fez com Jeroboão, ele está chamando todo dia para que a gente consiga voltar para os caminhos dele e voltar para os braços do nosso Pai, porque é isso que a gente quer e é isso que ele deseja para nós. O Satanás, ele é astuto, né? Ele acaba contribuindo para que nós façamos coisas diferentes daquelas que Deus quer que a gente faça, né? Ele insiste, ele provoca, ele às vezes nos convence de coisas ruins. Ele com certeza foi a mola propulsora para que Jeroboão fizesse as coisas erradas, né? A gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça conosco. Para isso a gente precisa, como já foi dito, estar firme, né? A gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa ter intimidade com Deus, para que a gente não seja uma presa fácil nas mãos do inimigo. E durante essa história, a gente vai percebendo que Jeroboão vai cada vez se afastando mais de Deus e isso interfere na liderança dele. Eu queria saber se você tem alguma mensagem para os adolescentes que estão distantes de Deus e que querem se reaproximar dele. Ok, legal, né? A gente não pode ignorar a possibilidade de que Deus ele é infinito em proporcionar-nos graça, né? Ele está à nossa disposição. Enquanto a gente estiver vivendo uma vida contrária ao que Deus espera de nós, ele está nos dando oportunidades, dia após dia, de nos reaproximarmos dele. Então, se hoje vocês, adolescentes, enfrentarem problemas relacionados a esse, né, a autossuficiência, né, essa prepotência, o excesso da autoconfiança, a gente tem que colocar o nosso pezinho no chão, estudar mais a Bíblia e ver que o que temos e o que somos, nada nos pertence. Deus é o dono de todas as coisas, ele sem dúvida está disposto a nos proporcionar uma vida com ele, né? Então é interessante que nós conheçamos a palavra de Deus, apliquemos ela na nossa vida. E a gente queria encerrar com a oração do Senhor, se o Senhor puder fazer a oração pra gente. Vamos orar então. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer pelas bênçãos, pelo teu cuidado. Agradecer, Senhor, pelo privilégio que tu nos dás de termos histórias como a estudada hoje, onde a gente observa o cuidado que temos que ter ao nos portarmos como líderes, como pessoas que podem influenciar toda uma nação. Ó Deus, não permita que nós sejamos pedras de tropeço. Amém. E esteja ao nosso lado, cuidando de cada um de nós, para que sejamos vitoriosos nessa batalha entre o bem e o mal. Cuida de cada um de nós, cuida de cada um desses adolescentes que estão acompanhando esses episódios, essas séries, para que eles possam, cada dia mais, buscá-lo verdadeiramente e entregar as suas vidas a ti. Nós te pedimos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Cara, show de bola. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pela mensagem. Galera, se liga aí, hein? Bora seguir aí nosso canal do YouTube, nosso Instagram, o LB Team. Se inscreve e pode seguir também. Na verdade, você deve seguir o canal do nosso tio Léo, que provavelmente vai estar na descrição aí. É só ir lá, que com certeza lá vai ter várias coisas interessantes. Valeu, até o próximo episódio.